Tatiana Lins, um abraço pra você, Tatiana. De Campo Grande também? Tatinha. Não, é de Realengo. Realengo, tu tá tudo perto de casa, tudo em casa. Meu parceiro Willi também. falamos, né, no início da live, a gente vai estar junto na barreira. Vamos falar de Vascudo? Vambora? Ingressos esgotados. Pô, irmão, mais ou menos esgotar, né? Tipo assim, antes de falar do ingresso, falar da semana do Vasco, né? Por favor. A gente tá tão empolgado, é uma semana tão decisiva, que a gente tá focando tanto no sábado, que a gente tá esquecendo que quarta-feira tem um jogo importante também, que é contra o São Paulo, pelo Brasileiro. O Vascaíno tá tão ansioso, eu tô muito ansioso. Até ontem, domingão, tava tranquilo, tava brincando. Já começou segunda-feira, já começou o nervosismo. Talvez a semana mais decisiva pro Vasco nos últimos anos. É sábado. Sábado, 6h30. Ah, com certeza. Dos últimos anos eu não... Com Dos certeza. últimos 12 anos do Vasco, né? Últimos 13 anos. 13 anos, isso. 13 anos. 2011, tá certo. É. Então, assim, nervosismo. Eu tô me sentindo um cara muito Você há nervoso. 13 anos atrás, você tinha quantos anos, Léo? 13 anos atrás eu tinha 13. Quem era o presidente Tu tem do Brasil? 26? Tem. O que você estava fazendo naquela quarta-feira, naquele jogo lá em Curitiba? Eu tava vendo com meu pai em casa, final, Vasco. Gol do Éder Luiz. Gol da Éder Luiz e gol do Alexandro. Qual é a sensação do torcedor vascaíno de 13 anos de só de derrota e ver uma... Só de derrota não, Só de derrota. mas foi ruim. Teve muita De maior parte de derrota. Qual é a sensação do vascaíno de 13 anos atrás que viu o rebaixamento, que viu crise, viu o Vasco ser vendido, a virar SAF? Qual é o sentimento do vascaíno hoje vendo o Vasco na semifinal de Copa do Brasil? Ô, mano, sei lá, esperança porque... ninguém esperava, né? Cara, é uma loucura total, irmão. Não tem assim, tem como dizer, porque ninguém esperava de estar na semifinal. Nem o vascaíno, nem os outros times, ninguém esperava. Então, é um sentimento assim, de desfrutar o que a gente tá vivendo, entendeu? Porque se o Vasco perder, foi eliminado, eu tô feliz, tô orgulhoso, como você perguntou semana passada. Mas se passar pra final, é uma loucura, irmão. Não sei o que vai ser. O jogo já tô falando logo, o jogo é sábado, 6h30. Vocês conhecem a barreira. Você sabe como é que funciona a barreira. Tu não volta pra casa não, Léo? Não volto? Que casa? 10 horas da manhã. Dormi lá na arquibancada. Vai voltar Que pra casa, casa? não, Léo? Não volto pra Tô casa. preocupado com você, hein, Léo? Se o Vasco passar, meu irmão, tem sábado, tem domingo. Mas assim, fica até empolgado. Já tá pensando lá no pós-jogo, hein? Mas lembrando que tu pode voltar pra casa chorando, né, Léo? Não, chorando não volta não. Tu acha que se o Vasco perder pro Atlético Mineiro ou for eliminado, é dever cumprido do Vasco? Cara, é assim, óbvio que pode depender do contexto do jogo, né? Por exemplo, assim, se a gente perde, se a gente perde entregando o jogo, ou então, tipo assim, fez. por pouco. Se a gente perder por pouco, um detalhe, acho que pode deixar a gente um pouco, assim, triste na hora ali, no momento, óbvio que a gente não vai ficar feliz com a derrota, mas depois que passar e cair a ficha, assim, você olhar, você vai sentir orgulho do time, porque o Vasco passou, cara, chegou até agora na semifinal por cada dividida vencida, por cada jogo que brigou, por cada lance que disputou, cada gol do Verratti, a cartilha da competição. Essa temporada do Vasco, com o Paiva... Vou falar do Paiva em específico, porque Sim, eu acho que foi o cara a temporada do Vasco, ela passa 60% pelo Paiva e o restante pelo... tem dois Vascos, né? Tem o Vasco do Paiva e o Vasco sem Paiva. Eu não digo nem tanto o Pedrinho. Pedrinho no off, no bastidor, mas eu acho que dentro do campo que mudou muito. O Pedrinho poderia ter escolhido qualquer outra pessoa ali e poderia não dar tão certo como deu o Paiva. É a temporada de reafirmação do Vasco no cenário nacional de futebol. Isso valoriza até o Vasco para poder ser comprado por uma empresa séria. Sim, com certeza. Não por uma empresa de charlatões. Né? E eu espero de verdade que a rapaziada que apoiava essa empresa de charlatão entenda que eles têm que torcer pro Vasco. Não torcer pra empresa de charlatão. Não por empresa, pô. Não por empresa. Não levantar a bandeira de empresa aqui, assim como... Eu acho que ninguém tem que levantar a bandeira do Textor, por exemplo, ou do Grupo City. Tem que levantar a bandeira do clube, pô. É o clube. É o clube, porque, por exemplo, o próprio Textor, um dia ele tem que deixar 1 bilhão aqui. O problema é dele. Se você quiser dar o calote, ele vai dar. Acabou. Tem que levantar a bandeira do clube. Exatamente. Porra, o Vasco, os caras estavam falando que, com muita bravata, o Vasco é um time rico. O dinheiro do Vasco não ajudou em nada. Ajudou a ter um clube, um time ali, tal, pagar uma dívida aqui. Mas que adianta? Não estava adiantando nada. Que adianta? Isso em qualquer lugar do mundo. O futebol é assim, eu sempre falo, futebol é mais que dentro das 4 linhas. Não adianta nada você injetar dinheiro de forma aleatória, né? Você não ter estrutura, você não ter uma organização e continuar uma crise atrás de crise no bastidor. Teu jogador não rende, nada funciona, então não adianta nada. Às vezes vale muito mais o que o Fluminense fez nos últimos anos com o Mário Bittencourt, que um pouco o recurso, mas conseguiu fazer uma boa gestão, fazer o clima ficar bom e render dentro de campo. Então não adianta nada. Eu acho que, e isso que você falou é importante, que esse ano do Vasco agora dá uma tranquilidade pra gente, quebra assim, uma sequência de vários anos. Só de coisa ruim, entendeu? Precisava disso e, cara, maneira que
com as pessoas que precisavam também estar ali, né? Porque eu sempre falava, faltava Vasco no Vasco. Exatamente. Aí chega Pedrinho, chega o Felipe. Exatamente. Pois é, e eu vou te Ajeita falar uma coisa, a casa. Léo, de coração. Se esse escândalo da 777 acontecesse, se o Vasco estivesse na zona do rebaixamento, o Vasco iria cair. Não ia conseguir se recuperar, não o tinha Vasco como. ia cair, pô. Tinha como. Cara, o Pedrinho salvou verdade. o Vasco. Eu falo Sério? isso vários. Esse momento que o Vasco tá meio que maquiou. É, isso aí, Ofuscou, pô. porque o Isso negócio aí. é sério pra É. caramba. Não sei Porque- se você chegou a fazer vídeo sobre. sim. Irmão, Já fez várias. Se o Vasco tá lá brigando pra não cair, o Vasco cai. É. Sim. O emocional ir embora, porque é virar o centro das atenções, é virar o foco, a mesma coisa do Quer Fluminense. saber como é que é seu pagamento? essas Tá paradas. entendendo? Mesma coisa é o Fluminense. Se o Fluminense cai, só vai acelerar o processo de virar SAF, cara. A gente sabe disso. E que eu acho que vai virar mesmo independente bem. de qualquer coisa. Mesmo bem. Só que Não, eu acho vai virar, que vai na virar. queda, uma queda do Fluminense, cara, é muito preocupante. A queda do Fluminense com a quantidade de dívidas que o Fluminense tem. Hoje o Fluminense pensa em virar uma SAF que não seja totalmente dependente, né? Que não é uma SAF totalitária, não é isso? Sim. Que ela tenha domínio sobre as ações. É que é o certo, na verdade. Exatamente. Só que se o Fluminense cai, o Fluminense não consegue ter essa sobrevida de Negociar. negociar isso. Não consegue negociar isso. Não. Porque aqui, ó. vai O morrer cenário afogado. tem que, pra vender a SAF bem, se manter na Série A e vender o sonho do Mundial. Exatamente. Que é o que... Exatamente. O do Vasco, porra, por exemplo, Botafogo, que o Texas, se o Texas quiser, deu a louco, quero vender a SAF do Botafogo. Vai ficar trilionário pô, com o Botafogo. Porque se o Botafogo ganha a Libertadores agora, joga o Super Mundial, tu imagina quanto que o Texas Sim, vai investir nesses é. caras, irmão. Certeza. A mesma coisa é o Vasco. Se o Vasco chega na final de Copa do Brasil, tu acha que já não muda já a valorização do Vasco, que tava antes, que era o Vasco da 777, o Vasco da empresa que tá vendendo até iate, Com certeza. que tá vendendo Sim, tudo, que só briga pelo não, vendeu rebaixamento. tudo. Não, eu acho que maneira que o Vasco tá se organizando, né? Se organizando, ainda sem a SAF. Então acho que lá na frente o Vasco vai ver, uma outra empresa vai comprar a SAF, mas não vai dizer que foi a empresa que salvou o Vasco. O Vasco sozinho está se reestruturando. É isso aí.